Ele sempre interpretou o papel do galã heterossexual, mas tudo mudou quando um roteiro inesperado, um olhar intenso e uma simples pergunta começaram a despedaçar a máscara que ele usava há anos. E se o verdadeiro papel da sua vida fosse, na verdade, o de ser ele mesmo? Eu nunca pensei que um roteiro pudesse virar espelho, que uma cena ensaiada pudesse tocar em partes minhas que eu mesmo evitava olhar. Mas foi exatamente assim que começou. Tudo estava no lugar. Eu, Léo, 28 anos, ator de filmes adultos desde os 21, heterossexual assumido, ou pelo menos era isso que eu dizia em todas as entrevistas. Minha imagem era construída com cuidado, viril, seguro, desejado, e funcionava. As produtoras sabiam o que esperar de mim, o público também, e eu apenas seguia o script. Até o dia em que meu agente apareceu com uma proposta diferente. Léo, escuta isso antes de dizer não, tá? Ele me entregou um roteiro impresso com um título provisório, Fora de Cena. História forte, emocional, com mais construção, menos apelo óbvio. E tem uma coisa, seu par seria um ator gay. Levantei os olhos surpreso, mas não chocado. E? E vocês seriam um casal. Não só na cama. No enredo tem afeto, tem conflito real. É mais arte do que só provocação. Fiquei em silêncio. Eu já tinha feito de tudo na frente das câmeras, mas sempre sob um escudo. É só atuação. Aquilo, no entanto, parecia querer atravessar a armadura. Me dá uma noite. Quero ler. Em casa, li o roteiro sem pausas. Era cru, denso, cheio de subtexto. Os dois personagens principais eram opostos. Um ator famoso por sempre interpretar papéis masculinos e seguros, e outro mais livre, que desafiava padrões. A história se passava nos bastidores de um set, onde a linha entre ficção e realidade começava a sumir. Aquilo me deixou inquieto, porque no fundo era sobre mim. Na semana seguinte fui chamado para a leitura com o diretor e o outro ator. O nome dele era Danilo, ator premiado no circuito independente, carismático. Quando nos apresentaram, ele apenas disse: já vi alguns dos seus trabalhos, interessantes, sorri, mas o jeito como ele me olhou, direto, tranquilo, como se me enxergasse além da capa, me incomodou. Os ensaios começaram e aos poucos percebi algo estranho. Ele atuava com o olhar. Cada cena tinha peso real. E pior, ele me fazia reagir. Eu, que sempre me controlei, comecei a errar marcações, esquecer falas, perder foco. Tá tudo bem? Ele perguntou um dia após um ensaio tenso. É só cansaço, mentira. Era desconforto, não com ele, comigo, com o que aquela aproximação despertava. Na terceira semana, gravamos a cena do primeiro toque. Roteiro simples, um carinho no rosto após uma discussão. Mas quando sua mão encostou na minha pele, meu corpo reagiu de forma que eu não esperava. Não era o toque, era o que ele carregava. Corte. O diretor aplaudiu. Disse que estava perfeito, mas eu saí do set e fui direto para o carro, coração disparado. Não era atuação. E eu sabia. Depois daquele toque em cena, minha cabeça não parava. Eu dizia a mim mesmo que era só entrega artística, mas aquilo não colava mais. A cada ensaio com Danilo, eu sentia meu corpo mais presente, minha voz mais sincera, como se pela primeira vez eu estivesse atuando com algo além do físico. Você tá diferente, ele disse uma tarde, enquanto ajustávamos falas. Não no roteiro, no jeito de me olhar. Fingi que não ouvi, mas ele sabia, e pior, eu também. Evitei os encontros fora de setembro, recusei jantares, encontros com a equipe, qualquer coisa que me colocasse ao lado dele longe da câmera. Eu precisava de distância, achava eu. Mas por dentro já era tarde. O desejo não era o problema, era o que vinha junto, o medo de perder tudo, de não saber mais quem eu era. A primeira faísca externa veio numa rede social. Alguém postou uma foto nossa saindo do estúdio juntos, sem toque, sem nada demais, mas os comentários surgiram rápido. Ué, esse aí não era o hétero símbolo? Nova fase? Já era previsível. Vai perder fã. Passei a noite lendo tudo. Cada linha parecia rasgar um pouco a imagem que eu construí com tanto esforço, e ao mesmo tempo cada frase me deixava com mais raiva de mim mesmo por deixar aquilo me afetar tanto. Danilo me mandou mensagem. Não precisa responder, só queria que você soubesse que eu tô aqui. Sem pressão, respondi apenas: obrigado. Mas a verdade era que eu queria estar com ele, e isso me assustava mais do que qualquer comentário anônimo. No dia seguinte cheguei no estúdio como sempre, mas havia algo no ar. O diretor me chamou de lado. Tá tudo bem com você? A equipe comentou que você anda distante. Só cansaço.
Ele assentiu, mas não acreditou. A gravação do dia era forte, um diálogo entre os personagens no meio de uma crise emocional. Eu entrei na cena tenso, mas Danilo estava firme, com a energia certa. Quando ele me olhou, eu senti como se ele estivesse enxergando tudo que eu tentava esconder. Você não precisa provar nada para ninguém, disse fora do roteiro. Silêncio no set. O diretor deixou rolar. Eu respondi no texto, mas era como se as palavras tivessem vindo do fundo da minha garganta, e não da página. Depois da cena, fui direto pro camarim. Danilo apareceu alguns minutos depois. Tá difícil, né? Assenti, sem conseguir disfarçar. Achei que fosse mais simples, que dava para separar. Ele sentou ao meu lado, não disse mais nada. Só ficou, e aquilo me deu paz. Mas a paz durou pouco. Naquela noite, um blog publicou uma nota maliciosa. Ator hétero de filmes adultos estaria vivendo affair com colega gay nos bastidores. A notícia correu, meu celular explodiu, mensagens, ligações, especulações, meu empresário me ligou. Precisamos conversar, isso tá indo longe demais. Eu não fiz nada, só saí de um ensaio com um colega. Mas as pessoas não querem fatos, querem narrativa, e a sua tá saindo do controle. Era isso, a narrativa, aquela que eu achava que controlava, mas que agora mostrava rachaduras. Naquela noite, não dormi. Fiquei encarando o teto, tentando entender quando exatamente deixei de atuar só nos filmes, e percebi, fazia tempo, eu não estava mais interpretando o galã, eu era o cara que não sabia onde começava a verdade e terminava o personagem. E Danilo era a única parte da história que parecia real. A notícia não saiu das redes por dias. Blogs de fofoca começaram a especular, perfis comentavam cada movimento meu no set. Qualquer frase dita fora de contexto virava insinuação. Eu tentei seguir normalmente, mas o normal já não existia. Durante uma pausa nas gravações, um técnico soltou: "E aí, Léo, vai trocar o tipo de cena agora?" Risos em volta, alguns nervosos, outros de puro deboche. Fingi que não ouvi, mas o silêncio que veio depois foi mais alto que qualquer piada. Naquele dia, Danilo percebeu. Me chamou no fim do expediente do jeito calmo dele. "Quer ir a um lugar tranquilo?" Sem câmera, sem gente olhando. Eu hesitei, mas aceitei. Fomos até uma praça. Sentamos em um banco afastado. Ele ficou em silêncio até que eu dissesse algo. Não consegui, então ele falou: "Eu sei que isso aqui é maior do que parece para você, mas eu não tô te pedindo coragem, tô só dizendo que tô aqui." "Você não entende." Disparei finalmente. "Eu construí tudo baseado numa imagem. Se eu aceitar isso agora, posso perder tudo. Ou ganhar você mesmo." Aquilo me desmontou, porque era exatamente isso que eu não sabia fazer, ser eu mesmo. Voltei para casa, desliguei o celular, fechei as cortinas, passei 2 dias assim, nem fui ao set. Meu empresário me ligava sem parar. As mensagens de Danilo também chegavam, mas eu não respondia. Eu estava afundando em algo que não conseguia nomear. Era medo, vergonha, culpa, era tudo junto. No terceiro dia, abri o celular e vi um vídeo. Alguém tinha gravado um trecho de uma entrevista antiga minha em que eu dizia: "Nunca me envolvo nos bastidores, meu trabalho é só trabalho." O vídeo agora estava sendo usado para me acusar de hipocrisia. Não aguentei, liguei para Danilo. "Pode vir?" Ele não perguntou nada, só apareceu. Quando entrou, me olhou e disse: "Você não tá bem." "Não tô, porque eu tô tentando não ser o que eu sou." Ele sentou perto, me encarou com firmeza. "Léo, eu não preciso de um cara que se assuma para o mundo, mas você precisa se assumir para você. Senão, vai continuar vivendo pela metade." Ficamos em silêncio por minutos. Depois, ele se aproximou e me abraçou. Eu chorei, pela primeira vez em anos. Chorei tudo que tinha guardado por medo de decepcionar quem esperava uma versão que nunca foi real. Na manhã seguinte, acordei diferente. Não leve, mas lúcido. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para o meu empresário. "Preciso de uma pausa. Volto quando souber quem realmente sou." Depois disso, mandei uma última mensagem para Danilo. "Não sei o que vai acontecer, mas sei que quero você por perto enquanto descubro." Ele respondeu com uma só palavra: "Tô." O sol invadiu a sala como se não soubesse o que estava prestes a acontecer. Era só uma manhã qualquer. Mas dentro de mim tudo fervia. Eu abri o bloco de notas e reli um texto que escrevi durante a madrugada. Apaguei frases, reescrevi outras, respirei fundo e finalmente postei. Era simples. Passei anos sendo o homem que esperavam de mim. Mas hoje eu escolho ser quem eu sou, sem máscara, sem personagem, só eu. Anexei uma foto minha, sem maquiagem, sem pose. Era a primeira vez que eu aparecia assim, real. Nos primeiros minutos nada aconteceu. Depois o celular começou a vibrar sem parar. Curtidas, comentários, compartilhamentos, a maioria em choque, muitos em apoio. Mas os ataques também vieram. Traidor de público. Agora quer lacrar para cima da gente? Se queimar, não reclame depois.
As mensagens mais duras vinham de quem eu conhecia, gente do meio, atores, técnicos, diretores com quem trabalhei por anos. Me tratavam como alguém que quebrou um pacto invisível, como se eu tivesse violado o personagem que vendia. Mas entre as pedras vieram flores. Fãs antigos diziam que me admiravam ainda mais agora. Pessoas que nunca tinham ouvido meu nome me escreviam mensagens longas, agradecendo por eu ter tido coragem que elas ainda não tinham. O que me sustentou foi a resposta que importava mais, a de Danilo. Ele não escreveu nada, só apareceu. Tocou a campainha e, quando abri a porta, me abraçou como se aquele gesto fosse mais importante que qualquer palavra. Naquela noite, deitado ao lado dele, eu entendi. Eu não tinha perdido tudo, eu tinha perdido apenas o que não era meu. Na semana seguinte, meu empresário me ligou. A conversa foi curta. Algumas marcas estão cancelando contratos, tem produtoras que já disseram que não te querem mais em certos papéis. Eu esperava. E tô bem com isso, silêncio do outro lado. Depois ele disse: Você tem certeza? Pela primeira vez na vida, fechei a chamada. Era estranho, eu deveria estar em pânico, mas o que sentia era alívio. Recebi um convite para um podcast. Era uma chance de falar, não para me defender, mas para existir. Durante a gravação, me perguntaram: Você acha que se assumir pode prejudicar sua carreira? Respondi sem hesitar. Se ser verdadeiro me atrapalha, talvez eu precisasse mesmo de uma carreira nova, uma que me aceite inteiro. A frase viralizou, e dessa vez fui eu quem repostou. Danilo assistiu tudo ao vivo. Quando voltei para casa, ele estava na varanda. A cada vez que você escolhe a verdade, você fica mais leve e mais exposto, mas mais vivo. Nos dias seguintes, recusamos esconder. Fomos a um café juntos, de mãos dadas. Depois, uma caminhada no parque, sem segredos, sem receios. Alguém tirou uma foto nossa e publicou com a legenda: O ex-galã hétero agora virou símbolo de liberdade. Não me incomodou, porque pela primeira vez eu não era mais ex-nada. Eu era só eu. E isso finalmente bastava. 2 meses depois do post, muita coisa mudou. Algumas produtoras cortaram contato. Certos colegas pararam de responder mensagens, convites sumiram, mas outros começaram a surgir, diferentes, mais verdadeiros. Diretores de cinema independente me procuraram com papéis que nunca imaginei receber. Não mais o tipo viril previsível, mas personagens reais, com dúvida, dor, desejo. E eu, pela primeira vez, dizia sim, sem hesitar. Danilo também mudou de direção. Começou a escrever textos curtos, cenas que nasciam do cotidiano e viravam roteiro. Um dia ele me mostrou algo diferente. Isso aqui é para nós dois, se quiser. Li de uma vez. Era sobre dois homens que se conhecem no trabalho e, sem perceber, começam a se encontrar de verdade onde menos esperavam, no silêncio, no medo, na coragem de ficar. Não era nossa história, mas era, com outras palavras, outros finais, mas com o mesmo coração. Vamos fazer isso juntos, eu disse, do início ao fim. Nos meses seguintes, viramos equipe. Fizemos testes, conseguimos apoio de uma produtora pequena, mas corajosa. Filmamos em 7 semanas. O nome do projeto, Sem Ensaio. Na estreia, a sala estava cheia, mas o que mais importava era a presença dele do meu lado. Durante a cena final, Danilo apertou minha mão. Eu não disse nada, só olhei, e ali entendi. Aquilo era mais do que um filme, era um ponto de chegada, ou melhor, de partida. A crítica elogiou o trabalho, disseram que eu tinha renascido como ator. Mas o renascimento não tinha sido na tela, tinha sido em cada escolha silenciosa dos meses anteriores. Hoje moramos juntos, não escondemos, não explicamos demais, vivemos, acordamos com pressa às vezes, discutimos por bobagens, dividimos o mercado, rimos sem motivo. O que antes parecia impossível virou rotina, mas não uma rotina vazia, uma rotina com verdade. Outro dia, um jornalista me perguntou: Você se arrepende de ter mudado tudo? Eu ri. Não porque a pergunta fosse boba, mas porque a resposta era óbvia. Eu não mudei, eu só parei de fingir. Tem gente que ainda escreve dizendo que perdeu o respeito, mas recebo o triplo de mensagens de gente que diz: Me inspirei em você para sair do armário. Achei que estava sozinho. Ver sua história me deu coragem. E isso, no fim, vale mais que qualquer contrato antigo. Danilo me lembra disso sempre. Você não salvou sua carreira. Você salvou a si mesmo. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais o personagem. Vejo alguém inteiro, cheio de falhas, claro, mas verdadeiro e amado por quem me conhece de verdade. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso é que viver com medo cansa mais do que enfrentar o mundo, porque o mundo muda, mas viver em mentira, não. E se você me perguntar o que mudou na minha vida desde aquele primeiro ensaio com Danilo, eu diria tudo, mas ao mesmo tempo, finalmente, nada. Porque agora eu só sou quem sempre fui. Se você tivesse me conhecido há 3 anos, teria visto um cara seguro.
Ou pelo menos alguém que fazia parecer. Eu sabia exatamente o que dizer, como andar, onde sorrir e quando calar. Tudo era controle, tudo era cena. Hoje, olhando para trás, percebo que aquilo não era segurança, era defesa. Foram anos interpretando o que esperavam de mim. E por um tempo funcionou. Me trouxe sucesso, aplauso, reconhecimento, mas também me levou para longe de mim. O mais curioso foi um papel que, ironicamente, não era para mim que me aproximou do que sou. Um convite diferente, um roteiro mais humano, um parceiro de cena que não queria me mudar. Só queria que eu parasse de mentir para mim mesmo. Não foi fácil, tive medo de perder o que construí, tive vergonha de sentir o que sentia, tive raiva do mundo, de mim, do tempo que perdi escondido, mas principalmente tive medo de olhar no espelho e não reconhecer quem me olhava de volta, e por muito tempo foi isso que me impediu de dar o passo. Mas aí eu dei, e não foi bonito, nem leve. Teve crítica, teve silêncio, teve gente virando o rosto, mas também teve abraço inesperado, mensagem que me fez chorar e olhos que diziam: eu também. Aos poucos percebi que o que eu achava ser o fim era só o começo. Comecei a trabalhar com histórias que me representam. Conheci pessoas que me veem inteiro, reconstruí laços, deixei cair máscaras, e cada uma que caiu abriu espaço para algo mais real. Carinho sem cobrança, trabalho com sentido, amor sem medo. Danilo, aquele parceiro de cena que virou parceiro de vida, ainda está aqui. Não porque eu precise dele para existir, mas porque com ele eu existo mais leve. Ele não me salvou, só me estendeu a mão quando eu decidi pular. Hoje não faço questão de convencer ninguém, não tô aqui para explicar minha vida. Tô aqui para contar o que aprendi. Viver com medo cobra um preço muito alto, e nenhum personagem vale mais do que sua verdade. Talvez você, aí do outro lado da tela, esteja passando por algo parecido. Talvez ainda viva em silêncio com receio de decepcionar os outros, mas deixa eu te dizer uma coisa que me custou muito entender. Você não decepciona ninguém sendo quem é. Você só decepciona quem nunca te enxergou de verdade. Então, se chegou até aqui, quero te perguntar: você já viveu algo que te fez repensar quem você é? Já se sentiu preso a uma versão sua que não representa mais o que você sente? Se sim, comenta aqui embaixo. Me conta, sem medo, esse espaço é nosso, e se essa história te tocou de alguma forma, curte, compartilha, envia para alguém que também precisa ouvir isso. Talvez, assim como aconteceu comigo, uma frase, um gesto, um vídeo, possa ser o começo de algo novo. E antes de ir, lembra, a vida real começa quando a gente para de interpretar. Às vezes me perguntam se depois de tudo eu ainda sinto medo. Sinto. Não o mesmo medo de antes, aquele que paralisa, que prende, que faz a gente se esconder até de quem ama, mas um medo mais humano, medo de errar, de magoar, de perder o equilíbrio entre o que vivi e o que construo agora. A diferença é que hoje eu não fujo dele. Aprendi que viver com verdade não elimina o medo, só impede que ele decida por você. Depois de tudo que aconteceu, os boatos, os julgamentos, os contratos que sumiram, os olhares atravessados, e ainda tem gente que me reduz ao rótulo, aquele ator que se assumiu, como se fosse só isso, como se tudo que eu vivi coubesse numa frase curta. Mas sabe o que mais me incomoda? É que por muito tempo eu acreditei nesse resumo. Acreditei que meu valor era o que eu mostrava nas câmeras, que minha força era manter a pose, que minha relevância dependia de esconder minhas dúvidas. E não culpo quem pensa assim, eu também pensei. Até quebrar. Hoje entendo que aquilo não era força, era sobrevivência. E sobreviver é diferente de viver. Aos poucos fui reconstruindo o que significa ter orgulho de mim. Não baseado no que conquistei, mas no que enfrentei para ser quem sou. Voltei a trabalhar com mais liberdade. As propostas mudaram, os papéis também. E o público? Uma parte sumiu, sim, mas outra surgiu. Gente que se viu nas entrelinhas da minha história, que se sentiu menos só. Isso para mim vale mais que qualquer contrato antigo. Danilo agora escreve mais do que atua. E quando me mostra os textos dele, percebo o quanto a arte ainda é a nossa ponte. Ele escreve com o que sente, e eu levo para a tela com o que aprendi, que nenhum personagem vale mais do que o silêncio que a gente aprende a ouvir. Nosso filme Sem Ensaio entrou em festivais. Não ganhamos todos os prêmios, mas ganhamos olhares sinceros, perguntas profundas, conversas que começam com "eu nunca falei isso para ninguém, mas..." É por isso que continuo, não para provar nada, mas para abrir espaço, para mim, para outros, para quem vem depois. Outro dia, num evento pequeno, um garoto de uns 18 anos se aproximou. Disse que tinha assistido minha entrevista no podcast e que aquilo foi o empurrão que ele precisava para contar para a mãe que era gay.
Ela não aceitou muito bem, ele disse, mas eu aceitei. E pela primeira vez, isso bastou. Fiquei em silêncio, só abracei ele, porque entendi exatamente o que ele quis dizer. Se eu tivesse ouvido algo assim quando era mais novo, talvez não tivesse levado tanto tempo para me permitir. Mas tudo tem seu tempo, e o meu chegou quando eu finalmente cansei de fingir. Então, se você ainda está aí, assistindo, lendo, sentindo tudo isso comigo, eu te agradeço, não por me apoiar, mas por existir de verdade, porque no fim das contas é só isso que importa. Viver com espaço para sentir, para mudar, para amar, para recomeçar quantas vezes for preciso. Sem rótulo, sem roteiro, sem ensaio, a vida não voltou ao normal. E ainda bem, o que eu tinha antes não era normal, era um acordo silencioso entre o que esperavam de mim e o que eu fingia ser. Hoje, o que tenho é simples, e pela primeira vez isso basta. Acordo com calma, faço café. Danilo fala sobre algum roteiro novo que está escrevendo. Às vezes não concordamos, às vezes nos calamos, mas o que antes viraria tensão agora vira espaço. A gente aprendeu a não disputar silêncio, só a respeitar o tempo do outro. Não somos um casal perfeito, não existe isso, mas somos reais, e é isso que segura. Trabalho menos, mas escolho o melhor. Recuso projetos que me reduzem, aceito aqueles que me desafiam. Nem sempre é fácil, mas sempre é sincero. Outro dia, um diretor me perguntou se eu sentia falta de antes, da fama rápida, da aceitação automática, do galã de cena. Respondi que não, e não foi por orgulho, foi por paz. Aquela versão minha era admirada, mas não era amada. Era desejada, mas não era vista. Hoje posso entrar em cena sem me esconder. Posso olhar nos olhos sem ter que controlar o que penso. Posso ouvir elogios sem medo de virar cobrança. E posso amar sem pedir desculpas. Não preciso mais me provar, nem justificar. Minha história não é sobre virar algo, é sobre parar de negar o que sempre existiu. Não precisei mudar quem eu sou, só precisei parar de seguir o que não era meu. E é isso que eu queria dizer a quem ainda sente que não pode sair da caixa. Você não precisa se encaixar para ser aceito, você só precisa se reconhecer. Porque quando isso acontece, o resto começa a fazer sentido. Danilo me lembra disso sem palavras. É no jeito que ele me escuta quando eu falo sem saber o que dizer. É na presença dele nos dias em que eu não tô tão bem, mas mesmo assim ele não vai embora. É na liberdade que ele me dá para ser exatamente quem sou, mesmo que isso signifique mudar de ideia. Às vezes, essa história começou com um roteiro, mas o que mudou minha vida não foi o papel, foi tudo que aconteceu entre as cenas, tudo que não estava escrito. E se eu pudesse voltar, faria tudo igual, mesmo com as perdas, mesmo com os medos, mesmo com os silêncios pesados, porque o que ganhei no fim, essa leveza, essa clareza, essa verdade, é o tipo de coisa que não se negocia. Hoje, quando alguém me para na rua e diz, obrigado por não se esconder, eu sorrio, não porque preciso, mas porque posso.